Ah, que alegria! Mais uma aula para fazer correção do exercício. Galera, ó, estamos na parte que eu mais gosto de polinômios, sério, de verdade. Existiram dois caras, o Briot e o Ruffini, que eles inventaram um método para fazer divisão de polinômios por monômios. Caras muito feras. Então tá. Antes, deixa eu explicar algumas coisas para vocês, tá? Quando você faz uma divisão de polinômio por polinômio, principalmente de polinômio por monômio. Então, isso aqui, ó, ele é um polinômio, tá? Esse aqui também ele é um polinômio, só que nós chamamos ele de binômio, porque ele tem dois termos. Então, tem monômio, que é um termo só, vamos supor, 2x ao cubo, monômio, 4x ao quadrado mais 2x, binômio, tá? 5x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 8x, trinômio. Quando tem a partir de 4 termos, 8x à quinta mais 2x ao cubo mais x menos 2. A partir de 4 termos, você pode usar o termo geral polinômios. Todos eles são polinômios, tá? Só que esse tem um nome específico de polinômio, monômio, polinômio, binômio, polinômio, trinômio. É que vem aquele trinômio quadrado perfeito. Não, esse cara aqui não é um caso de trinômio quadrado perfeito, mas ele chama trinômio porque ele tem 3 termos e ele gera uma fatoração perfeita. E a partir de 4 a gente só fala polinômio, certo? Aí o que acontece? Quando você está dividindo um polinômio por um binômio, que contém o quê? Ele é feito de apenas um x mais ou menos um número. Então, x não é x ao quadrado nem x ao cubo, ele é só x mais ou menos um número específico. Quando você faz a divisão desse polinômio por esse cara e o resto dá zero, você consegue identificar que esse número aqui, ó, com o sinal trocado. Então, se aqui está menos 2, você consegue identificar ele como sendo o número 2. Você consegue identificar que esse número 2, ele é raiz do polinômio. Ele é raiz do polinômio p de x, se o resto for zero. Tá? Se o resto for igual a zero. Tá bom? Então, já estou adiantando algumas coisas que nós vamos passar e vamos ver, tá bom? Mas não é isso que o exercício está pedindo. Ele pediu para você fazer simplesmente a divisão do polinômio p de x por esse polinômio. Por isso que eu expliquei toda essa parte, porque quando você vai fazer a divisão por Briot-Ruffini, você tem que pegar apenas o número 2 com o sinal trocado. Se aqui é menos, você pega o número mais, tá? E aí você vai fazer a divisão. Como você faz a divisão? Você faz assim, ó. Você faz um risco na vertical e um risco assim na horizontal, tá? Aqui nesse espaço que ficou, você coloca esse número que você vai fazer a divisão. Então, você coloca o número 2. Nesse espaço que sobra, você vai colocar os coeficientes do seu polinômio. Então, aqui no x ao quadrado tem o número 1, tá? Lembrando que você tem que verificar se o polinômio é completo ou não. Então, aqui tem x ao quadrado, x, e aqui é como se fosse x elevado a zero. Então, aqui você tem o 1, aqui você vai dar um espaço, vem o número 5, e aqui você tem o número 2, que é o último, tá? Quando você acha quem é o seu último coeficiente, você vai passar um tracejado aqui, ó, bonitinho, ó. Tá? Ok? Aí você tem algumas regrinhas que você vai fazer. A primeira regrinha, o primeiro coeficiente, você desce ele sem problema nenhum. Então, você vai descer. Então, vai ficar 1. E aí, quais contas você vai fazer? Você vai fazer conta de vezes, tá? E aqui você vai fazer conta de mais. Então, vamos lá, ó. Deixa eu só verificar se eu copiei tudo certinho aqui. Copiei, que eu morro de medo de copiar coisa errada aqui, gente. Então, vamos lá, ó. Aqui conta de mais. Por quê, gente? Porque eu acabei de fazer uma videoaula pro primeiro colegial e tinha uns erros aqui no final. Deu mó, eu falei, deixa eu ver se copiei certinho o polinômio. Copiei. Então, vamos lá, ó. Abaixa o primeiro coeficiente, aí você faz vezes e o resultado você faz mais, tá? E aí a conta que der a gente vai colocar aqui. Então, 1 vezes 2 dá 2. 2 mais 5, 7. E aí você vem e coloca aqui, ó, 7. E aí você vai fazer de novo esse processo. Você vai fazer vezes
E aí o resultado você também vai fazer mais. Aí vai vir aqui, ó. Ah, Joyce. Vamos ver. Apagou, bonitinho. E aí o resultado você vai fazer mais aqui, ó. Vamos lá? Então, ó. 7 vezes 2, 14. 14 mais 2, 16. Entenderam? Agora eu vou fazer sem ficar falando as setas. Ó, desce o 1. 1 vezes 2, 2. 2 mais 5, 7. 7 vezes 2, 14. 14 mais 2, 16, ok? Então, o que aqui? Agora eu vou escrever sem as setas para vocês entenderem, ó. Você tem o 2, você tem o 1, o 5, você tem o tracejado, você tem o 2, aqui você obteve o 16, o 1 e o 7, tá? Então, o que você tem aqui? Esse item aqui que sobrou, ele é o seu quociente da divisão. Por que quociente? Lembra que acontecia assim, ó, quando você fazia uma divisão? Ó, eu expliquei que você tinha o P de x, tá? Que era o polinômio que eu dividi, o D de x, o Q de x e aqui o resto de x, que é o resto. Quem assistiu a aulas 1 e tal, você já verificou que a gente mostrou isso. Também acho que teve aula em classe que era assim, tá? Então, quando você faz o brioche fine, esse cara aqui que você tem, o 1 e o 7, eles são quem? Eles são o D de x, tá? Então, aqui, ó, o 1 e o 7 são D de x. Só que como que você vai dar a resposta desse D de x? Porque foi isso que ele pediu. Ele falou assim, faça o brioche fine e determine o Q de x, que é o quociente, e o R de x, que é o resto, tá? Então, vamos lá, as respostas aqui, então. D de x. Ah, professora, eu vou colocar só isso? O 1 e o 7? Não. Você tinha um polinômio de grau 2. Todas as vezes que você aplica o brioche fine, cada vez que você aplica, o quociente reduz 1 grau. Então, se era de grau 2, a partir de agora esse D de x se tornou um polinômio de grau 1. Então, quer dizer que aqui é 1x elevado a 1, mais o 7 com x elevado a 0. Pronto, essa é a resposta do D de x. Você desceu 1 grau. Era x ao quadrado, x elevado a 1 e x elevado a 0. Agora você tira o grau 2, você desce 1 grau, fica só o x e o x elevado a 0. Só que como resposta você tem agora o coeficiente 1 e o 7. Então 1 vezes x mais 7 vezes, aqui é como se fosse o x elevado a 0. Já expliquei que não aparece ninguém, tá? E quem então seria o resto, o r de x? O resto é esse camarada que fica aqui, ó. Esse lindo aqui é o R de x. Então, o resto é o 16, tá? Pronto, só isso que é para fazer. Tudo bem? Deu para entender? Tá bom? Tranquilo? Então, essas são as respostas do seu exercício. Durante as aulas dessa semana, a gente vai fazer mais, tá? Beijo para vocês!